Hoje, no Almanac Militar, falaremos do início de um dos maiores conflitos do final do século XX, a Guerra do Golfo. Mas para entendermos essa guerra que ocorreu nos anos de 1990 e 1991, temos que voltar quase 10 anos no tempo para levar em conta a situação geopolítica da região. Em 1979, ocorria no Irã a Revolução Islâmica. Esse episódio ocorreu em razão da insatisfação da população com a economia e também com as medidas tomadas pelo governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que incluíam uma ocidentalização da cultura iraniana. Após intensos protestos populares que consideravam que as influências advindas da América e da Europa como tóxicas ao modo de vida dos iranianos, o Irã se tornou uma república teocrática islâmica, com o Ayatollah Khomeini sendo o seu fundador e primeiro governante. Agora, o país era regido por leis que tinham como base a religião islâmica da vertente xiita e um posicionamento contra as grandes potências ocidentais. A antes amistosa relação com os Estados Unidos agora se tornava uma relação de inimizade que perdura até os dias de hoje. O país vizinho do Irã, o Iraque, não ficou de braços cruzados enquanto observava toda a movimentação caótica decorrente da Revolução Islâmica. Considerando que quase metade da população iraquiana era da corrente xiita, era possível que o Irã tentasse incitar revoltas no Iraque para continuar com sua própria revolução. Além disso, havia intenções do Iraque de conseguir se tornar a principal potência regional, posição essa que era preenchida pelo Irã nos últimos 30 anos, com o apoio de grandes países do Ocidente e investimentos em recursos militares. Com o Irã em uma posição frágil devido às intensas mudanças que haviam ocorrido recentemente, a hora de agir era agora. Com isso, em setembro de 1980, o Iraque iniciou uma campanha de ataques no território do Irã. Os bombardeios iniciais, com a finalidade de debilitar a economia e a força aérea iraniana, tiveram resultados mistos. Poucas aeronaves iranianas foram destruídas no solo, com a maior parte dos danos sendo em estruturas das bases aéreas. No dia seguinte, o Irã contra-atacou, utilizando suas aeronaves de última geração que haviam adquirido dos americanos do governo anterior, como os F-14 Tomcat e os F-5 Tiger. Ainda que tenham conseguido atacar estruturas chaves no território iraquiano, pegando as forças de combate do Iraque de surpresa pela rápida resposta, muitas aeronaves e tripulações foram perdidas devido a um intenso fogo antiaéreo iraquiano. O governo iraquiano considerava que grupos dentro do Irã iriam se rebelar contra um novo governo fundamentalista durante o conflito, mas isso não ocorreu. Pelo contrário, houve uma grande adesão por parte da população unida pela finalidade de defender a sua terra natal contra o agressor estrangeiro. Durante os combates, o Iraque utilizou armas químicas contra as tropas iranianas, principalmente empregando o gás sarin e o ciclo sarin. Essas atitudes são contra as convenções de Genebra e resultaram na morte imediata de 20 mil militares iranianos, com até 100 mil pessoas, até hoje, sofrendo com os efeitos colaterais do uso de tais armamentos. O conflito se estendeu até agosto de 1988 e as perdas para ambos os lados foram astronômicas. A economia iraquiana saiu extremamente debilitada da guerra, pois não conseguia exportar o petróleo que produzia em quantidades suficientes para pagar os gastos dos combates. A Síria havia fechado um importante oleoduto que enviava o petróleo para o Mediterrâneo, e as alternativas que haviam restado eram o transporte por caminhão ou a utilização do oleoduto que passava pelo território turco, mas que não tinha capacidade o suficiente para salvar o Iraque. Foi então que dois aliados inusitados apareceram, o Kuwait e a Arábia Saudita. Ainda que o governo de Saddam Hussein fosse uma ameaça considerável para esses países, o possível caos advindo de um alastramento da Revolução Iraniana era inaceitável.
Por isso, chegavam a realizar empréstimos de bilhões de dólares ao Iraque para continuar a guerra com o Irã. O Iraque ficou tão endividado com esses países após o final do conflito que neste ano, em 2022, o Iraque ainda pagava as prestações da dívida da guerra Irã-Iraque e de outros conflitos. Com análises independentes do conflito chegando a uma estimativa de mais de 1 milhão de mortos na guerra e a economia dos dois países totalmente devastada, não houve ganhos maciços por parte de nenhum dos dois lados. Uma pequena parte do território iraniano foi ocupada então até 1991, além de uma dívida externa exorbitante para o Iraque, que agora também perdera qualquer forma de apoio internacional após a utilização de armas químicas contra civis iranianos. Houve pressão por parte do governo de Saddam para seus vizinhos, o Kuwait e os Emirados Árabes, a perdoarem as dívidas adquiridas durante o conflito. Com a recusa, houve um considerável atrito diplomático. Outro detalhe importante é que o Iraque considerava que, por motivos históricos, o Kuwait deveria fazer parte de seu território, mas a delimitação feita pelo Reino Unido nos anos 20 negou essa possibilidade, além de fazer com que o Iraque contasse com apenas uma pequena área de acesso ao mar, um problema que gerava desafios para a soberania e também para o comércio iraquiano. Como durante a guerra Irã-Iraque parte da estrutura produtora de petróleo desses países fora incapacitada, outros grandes produtores de petróleo do mundo tiveram que aumentar a extração do material, mantendo o ritmo de produção mesmo após o conflito ter acabado. Isso gerou um excedente de produção, o que fez com que o preço do petróleo caísse, gerando prejuízos para o Iraque, que já não conseguia pagar todos os débitos com seus credores. Mesmo após discussões com todos os membros da OPEP, não houve a regulação da extração pelos sauditas e também pelos kuwaitianos, o que fora considerado como uma espécie de guerra econômica pelos iraquianos. Havia ainda as acusações do Kuwait estar realizando slant drilling em seu território. Essa técnica de extração de petróleo é aquela que se retira a matéria-prima do subterrâneo por meio de extratores que não são necessariamente posicionados na posição vertical. Ou seja, eles poderiam seguir no sentido horizontal, entrando em território iraquiano. Além de tudo isso, e após ameaças também ao Estado de Israel, afirmando que em caso de agressão utilizariam armas químicas, e a repetidas tentativas de negociação com países árabes, o Iraque não havia conseguido estabelecer uma posição que lhe permitisse se reconstruir. O grande isolamento do país, assim como as convulsões sociais ocasionadas no pós-guerra, transformaram o país em uma panela de pressão. Grupos de soldados que foram enviados para a reserva para cortar gastos estavam agora desempregados e entravam em conflito com imigrantes que haviam conseguido seus empregos durante o período da guerra. O massacre desses imigrantes piorou e resultou em embates diplomáticos com países como o Egito, de onde muitas dessas vítimas eram originárias. Os Estados Unidos também haviam suspendido parte do financiamento ao Iraque após as tensões do país em relação a Israel aumentarem. Isso, somado à desconfiança de que o governo iraquiano tinha com relação às verdadeiras intenções dos Estados Unidos na região, levou a um estado de alerta entre os dois países, com as forças americanas na região ficando em prontidão após as forças militares iraquianas estarem se acumulando na fronteira com o Kuwait. Ainda que a Arábia Saudita e o Kuwait tivessem concordado em regularizar sua produção para diminuir os danos à economia iraquiana, foi exigido também uma quantia para a reparação aos danos previamente sofridos, valor que foi contestado e que o Kuwait tentou negociar. Infelizmente, era tarde demais. O Iraque havia iniciado então a sua invasão. Em apenas 2 dias, uma onda de tropas iraquianas devastou o país, esmagando as forças de defesa do Kuwait, que não estavam plenamente preparadas para tal evento. A maior parte do governo do Kuwait conseguiu fugir para a Arábia Saudita, e medidas para anexar o território kuwaitiano ao Iraque foram prontamente adotadas. Saddam Hussein, que antes era dono de 24% das reservas de petróleo do mundo, agora tinha um controle de aproximadamente metade de toda a produção mundial da matéria-prima mais vital para o planeta naquele momento. O impacto de tal desbalanceamento da esfera geopolítica fez a diplomacia global ferver.
A maior parte dos países árabes desejavam negociações de paz e retirada das tropas iraquianas do Kuwait, assim como também desejavam a não intervenção militar de quaisquer agentes externos, em especial os Estados Unidos. Entretanto, uma grande pressão por parte da Arábia Saudita, que agora recebia ameaças diretas de Saddam Hussein, fizeram com que os Estados Unidos enviassem tropas em agosto de 1990 para ficarem de prontidão no país e assegurar sua defesa. O envio dos porta-aviões, caças, tanques e infantaria para defender a Arábia Saudita ficou conhecida como a Operação Escudo do Deserto. A resolução pelas vias diplomáticas foi tentada de diversas formas, mas a situação parecia não ter uma solução sem mortes. Com a resolução do Conselho de Segurança da ONU dando prazo limite de 15 de janeiro de 1991 para as tropas iraquianas se retirarem do Kuwait e o Iraque não dando sinais de que iria cumprir tais medidas, os Estados Unidos começaram uma missão ao redor do globo para assegurar uma coalizão que conseguisse sobrepujar o exército de Saddam, o quarto maior do mundo na época, rapidamente. Unindo 39 países, com alguns cedendo recursos como financiamentos para as manobras militares, tal como o Japão e a Alemanha, até os que ajudaram a formar uma força de segurança nas cidades sagradas do Islã, como foi o caso do pequeno país Níger, estava formada uma coalizão de um tamanho que não fora vista desde a Segunda Guerra Mundial. Representantes dos países árabes, como a Síria e o Egito, estavam unidos às forças europeias e americanas, prontos para dar um basta às atitudes tirânicas do ditador iraquiano. 1 milhão de militares das nações da coalizão estão estacionados na Arábia Saudita como parte da Operação Escudo do Deserto. Mas o início das operações contra a invasão iraquiana não começaria por terra, mas sim pelo ar. No primeiro dia da ofensiva, mais de 2.000 aeronaves participaram de ações para mitigar e debilitar as forças iraquianas. Mas como já se havia comprovado no conflito Irã-Iraque, o país contava com uma forte rede de defesa antiaérea. Portanto, os primeiros alvos seriam os 154 sítios lançadores de mísseis antiaéreos, com 16.000 mísseis prontos para serem disparados. Assim, como as 972 posições de baterias de canhões antiaéreos e outros 8.000 equipamentos móveis, além de posições consolidadas com capacidades antiaéreas espalhadas pelo país. Quase 500 radares de alerta antecipados observavam quaisquer movimentos nos céus do Kuwait para qualquer um que ousasse desafiar as forças de Saddam. À meia-noite do dia 16, grandes formações de aviões aliados estavam reabastecendo em voo em território saudita, manobra que fora repetida várias vezes nos meses anteriores para não despertar nenhuma suspeita do alerta antecipado iraquiano. Horas antes, uma formação de aeronaves B-52 carregando mísseis de cruzeiro haviam decolado dos Estados Unidos e se aproximavam da Arábia Saudita. A frota americana, estacionada no Golfo Pérsico, também realizou o disparo de mísseis de longo alcance em direção ao Iraque. Neste momento, uma força-tarefa de bombardeio stealth F-117 já circulavam a capital do Iraque, Bagdá. Os aviões, parecidos com algo saído da ficção científica, passaram ilesos pelas defesas iraquianas e esperavam o momento certo. Às 2 da manhã do dia 16, duas forças-tarefas, cada uma constituída de um helicóptero MH-53, acompanhado por helicópteros de ataque AH-64 Apache, adentraram o território iraquiano a baixa altitude para neutralizar duas posições de radares vitais ao sul do Iraque, que eram vitais também para o esforço de guerra do Iraque. Exatamente às 2h38 da madrugada, as formações de helicópteros chegaram próximas aos seus alvos e começaram a pairar. Os iraquianos haviam detectado os inimigos que estavam a baixa altitude, a algumas centenas de metros de suas instalações de radar, mas já era tarde. Assim que perceberam a intensa movimentação nos alvos, os Apaches despejaram uma chuva infernal nos frágeis equipamentos. Dezenas de mísseis Hellfire
obliteraram a base seguidos de salvas de foguetes de 70mm que varreram tudo que sobrava. Para ter certeza de que tudo havia sido completamente destruído, os AH-64 se aproximaram ainda mais e fuzilaram quaisquer peças que poderiam ainda ter algum grau de funcionalidade com os seus canhões de 30mm. Em uma das bases, os Apaches acertaram um depósito de munições que explodiu com uma imensa violência, indicando para os pilotos que haviam concluído então o seu objetivo. O caminho agora estava limpo para a maior parte das operações de supremacia aérea se iniciarem. Os Nighthawks, acima de Bagdá, tinham como apoio 3 caças de guerra eletrônica EF-111 com dispositivos que poderiam confundir os radares de solo iraquianos caso detectassem os caças stealth. O objetivo dessas aeronaves era destruir os equipamentos principais de comunicação na capital para dificultar o envio de ordem dos inimigos. O problema é que diversas agências internacionais de comunicação haviam enviado repórteres para a cidade, pois eles queriam cobrir as possíveis respostas ao não cumprimento da data final imposta pela ONU. Não havia espaço para erros. Os repórteres, assim como todos na cidade, conseguiam ouvir o barulho dos jatos, mas não sabiam dizer onde eles estavam. Em pânico, todas as armas antiaéreas da cidade começaram a disparar em direção aos céus, na esperança de ter a sorte de abater os misteriosos pássaros negros que espreitavam seus alvos. Assim que os F-117 acertaram o principal centro de comunicação do país, todos os canais que transmitiam imagens e áudio ao vivo saíram do ar. O Centro de Comunicações Internacional havia sido atingido, interrompendo o fluxo de informações civis e militares distribuídos pela instalação. Os 2.000 canhões antiaéreos atiravam simultaneamente, fazendo a noite parecer com o nascer do sol. Explosões e o caos se espalharam pela cidade à medida que estruturas vitais de comunicação, fábricas de armamento, centros de comando e palácios do Saddam Hussein eram bombardeados pelas bombas guiadas e pelos mísseis de cruzeiros disparados pela frota do Golfo Pérsico um pouco antes. Mais tarde, um jornalista britânico chamado John Simpson, da BBC, iria observar o míssil Tomahawk passando a baixa altitude pela rua do hotel em que estava hospedado, para logo em seguida fazer uma curva e explodir em seu alvo. Parte dos Tomahawks levava uma munição especial de filamentos metálicos que eram dispersados acima das estações de energia da cidade e, ao encostarem nas diversas fiações elétricas, causavam curtos-circuitos e incêndios, deixando a cidade no escuro. Os mísseis disparados pelos B-52 agora chegavam aos seus alvos, como a usina termoelétrica de Al-Musaib, localizada próxima ao rio Eufrates, um dos 2 grandes rios que cortam o território iraquiano. Agora, com o inimigo mergulhado no caos e impossibilitado de dar ordens em uma velocidade viável, 668 aeronaves escoltadas por caças bombardeavam mais pontos estratégicos espalhados pelo Iraque, principalmente as bases de lançamento de mísseis Scud que poderiam ameaçar Israel. Neste primeiro momento, um caça F-15 Eagle conseguiu abater um caça Mirage F-1 iraquiano e outro Mirage F-1 que tentou abater um caça americano EF-111 acabou batendo no chão ao tentar tomar manobras evasivas para sair da linha de ataque de um outro caça americano F-15 que tentava proteger esses caças eletrônicos. Ironicamente, o abate foi creditado ao caça eletrônico EF-111, que não carregava armamentos, já que essa versão da aeronave carregava somente sensores para atrapalhar os radares inimigos. O moderno MiG-29 iraquiano, comandado por um piloto veterano da guerra do Irã-Iraque, também foi abatido pelos caças de escolta de outra formação que também conseguiram derrubar mais um Mirage F-1. Agora, era hora da segunda onda de ataques à capital iraquiana, com aviões da Marinha Norte-Americana lançando drones planadores para confundirem as defesas antiaéreas de radar e fazê-las disparar contra as iscas e revelar também as suas posições, é claro. Ao ligar os radares para interceptar os drones, caças americanos F-4 Phantom e F-18 Hornets, que voavam perto da cidade, disparavam mísseis
anti-radiação, feitos especificamente para ir de encontro a emissões de radar. Diversos radares foram destruídos por meio dessa manobra. No ataque à grande base H-3 no oeste iraquiano, mais 2 MiG-29s e 2 MiG-21 foram destruídos. Incidentes de fogo amigo também ocorreram, com o B-52 sendo abatido por mísseis norte-americanos, assim como um MiG-25 iraquiano conseguindo abater um F-18 Hornet. Agora, uma formação de caças, Panavia Tornado, também seguia rumo ao norte do Iraque, até a base aérea de Talil, hoje o aeroporto civil de Nasiriyah. Esses caças britânicos estavam armados com bombas especializadas para a destruição de pistas de pouso, assim como bombas que dispersavam minas antipessoal para impedir o reparo destas pistas. Os ataques seguiriam durante a noite com bombardeios em bases tomadas pelos iraquianos no Kuwait, aos centros de comando da Guarda Republicana, considerados uma unidade de elite das Forças Armadas do Iraque, e a mais radares e instalações estratégicas do inimigo. Aeronaves de ataque ao solo A-10 Thunderbolt percorriam o deserto atrás dos seus alvos a baixa altitude, enquanto os gigantescos B-52 lançavam bombas convencionais em grandes concentrações de inimigos, gerando um forte impacto psicológico. No total, no primeiro dia de operações, houve 19 aeronaves da coalizão abatidas ou danificadas por mísseis antiaéreos portáteis e interceptações de caças iraquianos, com muitos pilotos sendo capturados e torturados pelo regime de Saddam. 2.775 missões haviam sido realizadas no céu iraquiano, com o abate de 8 aviões da Força Aérea Iraquiana, que não havia conseguido se mobilizar em tempo para uma defesa considerável do seu território. Os ataques aéreos seguiriam por mais 4 semanas, com uma média de 2.000 operações por dia, e no dia 23 de fevereiro começava, enfim, a invasão por terra. E na semana que vem, vamos avançar com a Operação Tempestade do Deserto. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.